Quando falamos em direito penal, uma pergunta é inevitável. É possível punir sem culpa? O princípio da culpabilidade, ele surge exatamente para responder negativamente a essa pergunta. Ele é um limite ético, jurídico e constitucional ao poder de punir do Estado. O princípio da culpabilidade, ele se opõe frontalmente à chamada responsabilidade penal objetiva. Responsabilidade objetiva significa punir alguém só por conta de um resultado, independente de dolo ou culpa. Essa ideia ela é criticada tanto nacionalmente quanto internacionalmente. A ideia de responsabilidade objetiva, ela viola, né, até o próprio um dos conceitos do Estado Democrático de Direito, que se é preservado dentro de um Estado Democrático de Direito, que é a dignidade da pessoa. A dignidade da pessoa, a proporcionalidade por responder só pelo aquilo que ela fez e evidenciando-se, né, o dolo ou a culpa dentro do resultado e não apenas uma responsabilidade simplesmente pelo resultado. Em termos simples, né, não basta que alguém cause um resultado típico, mas sim que aquele resultado ele seja causado por dolo ou por culpa. É indispensável que exista um vínculo subjetivo com aquele resultado. Nexo causal não é culpabilidade. O direito penal ele não pune o acaso. O simples fato de existir o nexo de causalidade com uma conduta humana e um resultado, por si só, quer dizer que vai ser aplicada uma pena. É necessário que se analise se houve dolo ou culpa. Um exemplo clássico. Pensa que um condutor ele está dirigindo, né, durante a noite, um condutor prudente que segue as normas de trânsito, só que ele está trafegando por uma via mal iluminada. E ele passa dentro de um buraco e acidentalmente perde o controle do veículo e acaba matando pessoas. Existe um nexo causal? Sim, existe. O resultado se deu por conta da situação ali de perder o controle da direção por conta do buraco. Mas existe dolo? Não. Existe culpa? Também não. Se ele estava dirigindo de maneira prudente, esse é um caso de acidente. Não é um caso para ser tratado como crime. Quando se fala em acidente, onde não está presente nem a culpa e nem o dolo, a gente está falando do fruto do acaso. E acaso, como eu comecei o vídeo falando, não pertence ao direito penal. A própria lei, ela prevê algumas situações que parecem relativizar o princípio da culpabilidade. Um exemplo é a aberratio ictus, que é quando o agente ele atinge uma pessoa diversa daquela que ele queria realmente atingir. Nessa hipótese, né, ocorre a aberratio ictus e ele responde como se ele tivesse atingido aquela pessoa. Só que percebe, embora exista uma certa relativização da culpabilidade nesse caso, a gente não fala de responsabilidade objetiva. O que se analisa é a existência do dolo ou da culpa em algum momento relevante da conduta, crime qualificado pelo resultado e préter doloso. No crime qualificado pelo resultado, o tipo penal ele exige algo além daquela conduta básica. O exemplo clássico é o roubo com morte, o latrocínio. Para que o agente responda pela morte, o roubo com morte, essa agravante, é necessário, no mínimo, culpa em relação ao resultado morte. Já quando a gente fala de crime préter-doloso, o préter-dolo ele exige uma combinação, dolo no crime antecedente e culpa no crime mais grave. Um exemplo clássico é a lesão corporal que resulta em morte. A pessoa tinha o intuito apenas de ferir, só que por culpa ou eventualmente por um excesso, acabou chegando ao resultado morte. Só que ela pretendia apenas a lesão corporal. A morte ela pode ter ocorrido por negligência, por imprudência ou por imperícia. E esses três tópicos são para outro vídeo. Dentro também do assunto de culpabilidade, a gente pode falar sobre o dolo eventual e a culpa consciente. Assim, eu não vou dar a minha opinião particular em relação ao dolo eventual, porque eu acho uma tese até um pouco forçada, um pouco absurda, mas quem sou eu para questionar, né? Apenas uma opinião e eventualmente eu faço um vídeo falando apenas sobre esse assunto, porque é um assunto que me incomoda bastante, essas teses que são sustentadas fortemente aí de dolo eventual. Enfim, voltando, nos crimes de trânsito, principalmente, que envolvem álcool, drogas, sempre surgem teses, né, de dolo eventual e de culpa consciente. Segundo a doutrina, a jurisprudência, no dolo eventual,
a pessoa sabe que ela pode produzir um resultado com aquela conduta dela, seja de consumir droga, de beber antes de dirigir, e ela não tá nem aí. Ela assume o risco. Se matar, matou. Já na culpa consciente, o agente, ele prevê o resultado. Ele sabe que se ele beber e dirigir, ele pode causar um acidente. Ele pode causar a morte de alguém no trânsito. No entanto, ele acha que ele não vai chegar nesse resultado. Ele confia nas habilidades dele, ele assume o risco de produzir, mas no íntimo dele, ele tem a certeza de que ele não vai chegar naquele resultado. Diferente do dolo eventual, onde a pessoa sabe do risco e ela não está nem aí se vai chegar no resultado ou não. Na culpa consciente, sabe que existe o risco, sabe que pode produzir o resultado, no entanto, acredita que não vai produzir aquele resultado. Embora seja uma distinção sutil, né, entre o dolo eventual e a culpa consciente, quando a gente fala disso dentro de um processo, muda completamente, porque define o grau de reprobabilidade social da conduta e, consequentemente, influencia diretamente nas penas aplicadas a cada uma das situações. Tem alguns autores que eles defendem que existe uma crise contemporânea na culpabilidade. A culpabilidade, embora pareça, ela não é apenas um termo técnico. Ela carrega uma carga moral profunda. A dogmática penal tradicional, ela se apoia naquela ideia de homem médio, que é uma ideia adotada aí por quase todos os ramos, né, do direito, para que sejam feitas as análises, para que se possa avaliar se a pessoa, por exemplo, no âmbito do direito penal, né, para avaliar se a pessoa poderia ou não prever que ela chegaria naquele resultado. Só que essa ficção de homem médio, ela começa a ruir quando a gente pensa nas diferenças de classes que existem dentro da nossa sociedade. Até mesmo o seletivismo penal, o seletivismo punitivo penal, o encarceramento de certas populações. Então, quando se pensa no conceito de homem médio, do que poderia prever ou não, da intenção, de dolo, de culpa, a teoria da culpa, o princípio da culpabilidade, ele começa a ruir, né? Porque dentro da nossa sociedade existem diferenças sociais profundas. Além disso, citando a título de curiosidade, existem pesquisas neurocientíficas que analisam em relação dentro do contexto da culpabilidade, que elas analisam a questão do livre-arbítrio. Elas chegam a comprovar que a gente não tem tanto livre-arbítrio quanto parecemos ter, né? Autores como Hans Wetzel, Günter Jacobs e Ulrich Beck, eles mostram que o debate se deslocou do sujeito para a função do sistema penal, e muitas vezes em detrimento da dignidade humana. E só a título de reflexão, talvez a pergunta mais importante não seja a gente debater sobre os conceitos e a definição propriamente de culpabilidade, e sim qual a culpabilidade que a sociedade democrática pode admitir. Um direito penal comprometido, ele tem que olhar propriamente, analisar o sujeito e todas as suas intempéries, todas as partes que compõem sua vida, sua questão social, seu contexto de vida, suas possibilidades reais. Afinal, é muito amplo a gente fazer essa análise do homem médio e achar que isso se aplica para qualquer pessoa. Punir sem culpa é transformar pessoas em coisas. E um direito penal que instrumentaliza a pessoa, ele deixa de ser democrático. Agradeço para você que assistiu esse vídeo. Se você gostou, curta, comenta, compartilha. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E até a próxima.